Saudações, turmas! Sejam bem-vindos ao canal e hoje vamos fazer um bate-papo aqui, falando um pouquinho de assuntos que têm relação à fotografia, tem relação ao processo criativo, tem relação à minha pessoa, e aí a gente vai fazer um bate-bola bem bacana falando de assuntos que eu julgo ser muito importante nesse processo criativo. Toda vez que eu converso com alguém sobre fotografia ou mostro o meu acervo fotográfico, aquilo que eu já fotografei, as pessoas geralmente fazem uma pergunta: qual equipamento você usa? Bom, equipamento é importante? Vai te dar, uma performance diferente. Porém, eu acho que o fotógrafo brasileiro sensacional, que já nos deixou inclusive, que é o Sebastião Salgado, uma vez disse o seguinte, que você não fotografa com equipamento, você fotografa com toda a sua cultura. E isso é muito pertinente, eu acho que ele foi muito feliz com essa frase. E aí a gente começa a fazer uma reflexão sobre esse tema, dizendo o seguinte, o que influencia você? Seja no dia a dia, seja no trabalho, seja nas relações, quais são as influências que você carrega? E se a cultura influencia diretamente nas nossas ações, no nosso comportamento e na forma de olhar o mundo ou as nossas relações, eu acho que quanto mais experiência nós tivermos, mais profundidade vai ter tudo aquilo que nós fazemos, seja ela no meio artístico, seja na fotografia. E falando em criação, por que Deus tem uma parcela fundamental no meu processo criativo? Porque ele influencia meu processo criativo porque eu vejo a presença de Deus em tudo. Mesmo, em pequenas inspirações diárias. Às vezes nós temos um dia a dia tão corrido que a gente deixa de observar, deixa de contemplar, deixa de perceber o nosso meio ambiente, deixa de perceber as nossas relações e o quão importante nós somos e quão importante é preservá-las. Então, eu acredito que Deus ele nos lembra da criação a todo tempo. E se você olhar com atenção, você vai ver beleza em muita coisa, em quase tudo, inclusive. Então, o olhar do fotógrafo, ele vai despertar, às vezes, para temas, objetos, destinos, paisagens, algo que está acontecendo que às vezes passa despercebido por muitos de nós. Então, eu posso dizer que o meu processo criativo, ele tem uma influência direta com a relação que eu tenho com Deus. E entender que a criação é um processo extremamente complexo. E eu não estou falando da minha criação, não, da criação do universo, de tudo. Então, a riqueza de detalhes que você tem em todo o processo criativo, ela vai de uma inspiração muito maior. Então, toda vez que eu vou fotografar um destino, eu procuro me conectar com aquele destino, com pessoas, com culturas, com histórias, tentando extrair a essência daquilo ali e entender de que forma que aquilo ali chama a minha atenção e me toca, né, no caso. Então, isso é muito pertinente. Tem momentos que, inclusive, a fotografia ela se torna uma oração, porque é tão contemplativo e ali você está num momento tão único, tão espetacular, que às vezes é uma sensação de contemplar e agradecer como se fosse uma oração silenciosa. Então, para mim, é um momento único. Eu até falo que os momentos que eu me sinto mais próximo a Deus, em uma intimidade enorme, é quando eu estou fotografando, especialmente lugares inóspitos e está ali só eu e ele. Ou seja, eu, ele e na realidade a sua criação. Então, é muito legal isso, porque é um momento de relação íntima que eu tenho com Deus, é quando eu estou fotografando e ali eu percebo e, presto homenagem
a essa criação incrível de Deus. Então, ela é uma oração, é muito forte, inclusive, porque eu pelo menos, eu consigo sentir a presença de Deus muito claro quando eu estou fotografando, especialmente em lugares, em destinos inóspitos e belíssimos, né? No caso, então, muito bacana. E às vezes o silêncio ele te permite como é que fala? Ele te permite um espaço, uma pausa para servir como uma revelação. Então, quando você se permite a estar em um destino que ele promove essa relação com Deus, como é o meu caso, como estou falando de mim, tá, pessoal? Ele promove uma revelação. E essa revelação é algo assim arrebatador, porque faz você refletir sobre vários temas e de fato valorizar coisas que são importantes. Então, na minha fotografia, eu tento carregar um pouco desse momento, dessa essência. E engraçado que a fotografia, se você for ver o meu acervo, você vai ver estilos fotográficos diferentes e cada um deles reflete o momento da vida que eu estava vivendo. Então, a gente transmite um pouco da essência daquilo que nós estamos vivendo como pessoa para o fotógrafo, que como consequência para a fotografia, né, no caso. Então isso é muito legal, entendeu? Eu acredito que a criação, o processo criativo, ele tem que ser. Você não, o processo criativo ele não tá para impressionar ninguém. Então, eu sempre falo isso, não fotografe para outros, fotografe para você. Então, o processo criativo, ele muitas das vezes as pessoas fazem para querer impressionar outras pessoas, chamar atenção. E o que eu digo é o seguinte: use esse processo criativo para servir. Ou seja, é, tente através da sua fotografia mandar uma mensagem que promova talvez reflexão, bem-estar, confusão às vezes, curiosidade. Então, use o processo criativo não para chamar atenção, mas para servir. Servir como instrumento, instrumento esse de evolução da forma como você vê o mundo, evolução da forma como você é, tem essa relação com o meio ambiente, com tudo que está ao nosso entorno, né? Então é muito bacana. Então eu acho que resumir isso é entender que o processo criativo e a relação que eu tenho e a importância que Deus tem no processo criativo, eu acho que é 100%. Até porque, cara, o mundo é incrível, entendeu? Então, é, eu vejo a influência de Deus no meu processo criativo em tudo. Então, eu acho que é isso. Tem muita gente que começa a fazer um trabalho com o objetivo de agradar os outros. Eu acho que antes disso, você tem que ser verdadeiro com aquilo que você acredita. Não vai dar certo na primeira vez, na segunda, na terceira, e você vai trilhar um caminho que às vezes só você compreende. E eu até brinco, né, que se a fotografia não tivesse me dado nenhum retorno financeiro, ainda assim seria o suficiente. É engraçado que outro dia nós estávamos falando outro dia falando sobre o seriado The Chosen, e quando Jesus se reuniu, né, com, com as mulheres, ficou muito claro isso, essa passagem que ele diz o seguinte: ainda que fosse só isso, já seria o suficiente, porque é muito verdadeiro com aquilo que você acredita. Então hoje eu vivo isso na fotografia e eu vivo uma essência muito legal sobre tudo o que eu acredito e eu tento colocar em prática e entrego para os meus clientes, para as pessoas que me seguem. Então, resumindo,
o processo criativo, ele tem uma influência 100% divina na minha vida e eu tento aproveitar cada minuto que eu tenho de intimidade com ele e geralmente acontecem registros únicos e muito especiais. É isso aí por hoje, esse primeiro vídeo contando um pouquinho sobre mim, sobre as minhas influências e também fazendo uma reflexão sobre esse processo criativo de um fotógrafo que é apaixonado por aquilo que ele faz. Então, beijo grande no coração, que Deus abençoe vocês e muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você não curte, ou compartilha, ou comenta, esse vídeo talvez não seja indicado para muitas pessoas. Então, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, muita coisa, não te custa nada, mas ajuda muito e eu tenho certeza que Deus também vai retribuir e te abençoar fortemente, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado.